Tá todo mundo ligado. Olá, prezado aluno, estamos aqui de novo para falar um pouquinho sobre soma de grandezas vetoriais, ok? Somar grandezas vetoriais, só para lembrar, são grandezas físicas, ou seja, qualquer coisa que puder ser medida através de números e expresso através de números, e vetorial porque precisa ser apontada para algum lugar, precisa de orientação. A gente fala o tamanho dela, qual a unidade que eu tenho associado a ela, eu também preciso indicar para que direção e que sentido essa grandeza física atua. Por isso, a gente, para ilustrar este caso de soma vetorial, que é o quarto caso, onde eu somo vetores com ângulos entre si exóticos, né, não é nem bem comportado quando os dois estão na mesma direção e sentido, que é 0 graus, o ângulo formado entre eles, não é 180 graus, quando eles apontam para sentidos opostos, e também não é perpendicular, que a gente resolve normalmente usando uma técnica muito semelhante à aplicação do Teorema de Pitágoras. Esse já é um caso mais complexo, mas também não é difícil não. Então, por favor, nos acompanhe. Okay? Aqui você vai enxergar, certamente, o enunciado. Acompanhe lá comigo. Encontrar o vetor resultante da soma de duas velocidades que atuam simultaneamente em um corpo, formando entre si um ângulo de 30 graus. Ok? Ângulo de 30 graus. Então, olha o desenho, olha a representação aqui, em evidência para a gente. Nós temos o primeiro vetor V1, que está desenhadinho aqui na horizontal, para acompanhar aqui, vamos deixar uma furada nele. Vou pegar uma canetinha aqui para dar um destaque. Veja, esse para nós é o vetor V1. O vetor V2 está desenhadinho aqui em ângulo, este é o vetor V2. E o ângulo formado entre os dois vetores está aqui, evidentemente indicado com 30 graus. O que mais? Ele fala para a gente também que os dados dessas velocidades, não citou qual é a unidade, mas ele cita para a gente que essas velocidades são 2 raiz quadrada de 3, a primeira velocidade. A segunda velocidade para nós é igual a 4 metros por segundo, quilômetro por hora, não está bem claro a gente. E cita que o cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Opa, por que o cosseno? Porque, na verdade, para você poder resolver esse exemplo, nós precisamos de uma expressão matemática que é derivada, ou melhor, ela é parecida com a chamada lei dos cossenos, ok? Então, acompanhe inicialmente aqui no ladinho direito do nosso desktop. Bom, essa aqui é uma versão desse mesmo desenho anterior, que está do lado esquerdo, só que com a seguinte diferença. Onde termina o vetor V1, nós representamos aqui uma reta verdinha, tá? Que ela foi toda tracejada. E perceba, essa reta verdinha, que agora está na verdade sendo machurada em azul, ela obrigatoriamente ela tem o mesmo tamanho, a mesma extensão, o mesmo comprimento que o vetor V2 que está colocado do lado de lá. Da mesma maneira, lá em cima, onde termina para nós o vetor V2, nós traçamos também uma reta paralela, tá, ao vetor V1, que está desenhadinho lá embaixo. Vamos deixar em evidência o vetor V1. Ops, temos uma escorregadinha aqui, uma corrigida. O vetor V1 para nós, esse está deitadinho aqui, ok? Então, por conta desse tipo de circunstância, o vetor V2 e o vetor V1 têm segmentos que são paralelos, com o mesmo tamanho, com a mesma inclinação, só que a diferença é que, onde termina o V2, eu tenho um segmento paralelo ao V1. Onde existe o termino vetor V1, nós temos um segmento que é paralelo ao vetor V2, tá certo? Só para a gente lembrar, em amarelinho, um segmento que é proporcional em cima, em azulzinho, os dois que são opostos. Nessa diagonal que vocês estão vendo, está desenhada em vermelho para a gente ali. E ela está desenhada em vermelho, esse vetor que surgiu aqui, que ele começa exatamente onde os dois vetores têm um início, um núcleo em comum, e termina exatamente onde termina para a gente, onde as duas retas que foram tracejadas posteriormente se encontram. E essa diagonal aqui que nos interessa, porque ela representa o vetor que deve substituir as duas, ok? Muito bem. Vamos agora para a parte matemática. Então, a parte matemática, para a gente poder resolver ela, tem que lembrar uma expressão que é parecida, é derivada da chamada lei dos cossenos. Então, vamos escrever a expressão aqui para você poder me acompanhar. Para lá. Aqui nós temos que o nosso vetor resultante, ele vai ser igual a raiz quadrada de vetor 1 elevado ao quadrado, mais vetor 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o vetor 1 produto pelo vetor 2. Tudo isso ainda multiplicado para nós
pelo cosseno do ângulo alfa. Para lembrar vocês, o cosseno do ângulo alfa, esse alfa que está aqui, é o nosso 30 graus. Bacana? Muito bem, essa é a nossa expressãozinha. Vamos mudar a cor de repente da nossa caneta de novo, para a gente poder resolver o exercício, ok? Então acompanhe, por favor. Esse para a gente é o vetor resultante, R. Ele vai ser igual a raiz quadrada de. Qual o valor do vetor V1? Se você consultar o nosso lado esquerdo, lá você vai perceber que V1 vale, vou até colocar entre parênteses, 2 raiz quadrada de 3, tudo isso aqui elevado ao quadrado, mais 4, que seria para nós o segundo vetor, o vetor V2, tá aqui, esse é o vetor V1, é 4 para nós elevado ao quadrado, mais 2 vezes a multiplicação do primeiro vetor de novo, que vale 2 raiz quadrada de 3, produto pelo vetor V2, que vale 4. Tudo isso aqui para nós multiplicado pelo cosseno do ângulo existente entre os dois, que é para a gente o cosseno de 30 graus. Bacana? Muito bem. Linha de baixo. Continuando. Resultante é igual a raiz quadrada de. Você não precisa nem falar, você pode estar 2 milhões de quilômetros longe daqui, que eu sei que todo mundo manifesta para a gente um certo medo que é patológico, né? Dessa bendita dessa raiz quadrada. E segundo, além da raiz quadrada para nós, o medão que dá quando você vê o número dentro de uma raiz elevado ao quadrado. A impressão que o mundo vai acabar. Não temos. Por favor, acompanhe aqui no meu ladinho esquerdo. A gente vai de novo mudar a cor da nossa caneta para mostrar no rascunho como é que você vai executar essa operação. Ok? Então, eu estou escrevendo aqui. Esse a gente vai fazer o papel do nosso passinho de rascunho. Opa, não está saindo. Alguma coisa não deu certo. O setor de informática rápido me ajudando, feito um raio. Então, de novo, esse para a gente é o nosso rascunho. Saiu agora? Maravilha. Esse rascunho, eu vou lembrar para vocês uma propriedade básica e tranquila das potências. Veja, quando eu tenho uma variável A elevado ao quadrado, o que eu estou fazendo? Estou, na verdade, multiplicando A por ele mesmo. É A produto por A. O expoente de A aqui vale quanto? 1. O expoente de A aqui vale quanto? 1. E é por isso que ao multiplicar A vezes A, nós obtemos A ao quadrado. Está lembrado disso? Muito bem. Continuando. Se eu tivesse agora um número, valor numérico bem definido, tem, por exemplo, 3 elevado ao quadrado. Como é que eu faço isso? Na verdade, eu tenho 3 vezes 3. E a gente tem como produto isso aqui de 3 ao quadrado, ou, em outras palavras, o resultado numérico é 9. Olha lá, então, agora. Pela mesma linha de raciocínio, quando nós pegamos aquele número estranho, que é 2 raiz quadrada de 3, e elevarmos isso aqui ao quadrado, nós vamos estar fazendo nada mais, nada menos do que 2 raiz quadrada de 3, produto por 2 raiz quadrada de 3, que deve ser igual a, lembrar, 2 vezes 2 é para nós igual a 4. Da mesma maneira que raiz quadrada de 3, produto por raiz quadrada de 3, é, entre outras coisas, para nós, a raiz quadrada de 9. Nós mantemos o radical e multiplicamos, né, o número que se encontra dentro do radical pelo outro radical, ok? Então, por isso, raiz de 9. Bom, esses números são conhecidos nossos. O 4 permanece inalterado e nós sabemos que a raiz quadrada de 9 é igual a 3, ok? E a gente tem como produto desses dois números o resultado igual a 12, tá bom? Esse é um número que vai ser importante para a gente. Bacana? Então, vamos retomar. Onde tem lá em cima, acompanhar a favor, eu tenho 2 raiz quadrada de 3 e vou elevar ele ao quadrado. Esse número nós encontramos como resposta para ele, na linha de baixo, o 12. Mas, aqui em cima nós temos 4 ao quadrado. Nós sabemos que 4 ao quadrado deve ser para a gente igual a quanto? 16. Mas, agora a gente fica um pouquinho mais complicado, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Então, olha, nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4. Eu tenho um outro 4 aqui, que é 4 vezes 4, portanto, 16. E temos a raiz quadrada de 3 aqui. Nós vamos simplesmente o quê? Descê-la quase que integralmente. Raiz quadrada de 3. Essa, então, foi a multiplicação da parte numérica. O nosso 16 não ficou bem nítido. Eu falei 16, mas demorou para aparecer. Apareceu agora. Ok? Muito bem. Só relembrando. Lá em cima, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Raiz de 3, multiplicando todo mundo. E ainda ficou de fora para a gente o cosseno de 30 graus.
O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 2. E a gente vai dar um jeitinho de resolver isso ainda. Legal? Muito bem. Então vamos relembrar. Linha de baixo. Continuando a nossa resolução. Nossa resultante numérica é igual a raiz quadrada de 16 mais 12 é igual a 28. Mais 16 na linha de cima e o 2, os dois podem ser divididos um pelo outro. É legal. 16 por 2 é igual a quanto? É 8. Então vamos colocar aqui. Nosso resultado igual a 8. Mais os radicais. Raiz de 3 raiz de 3 é igual para nós a raiz quadrada de 9. Tudo isso ainda dentro da raiz. Começou a fazer de forma monstruosa e você vai perceber que rapidinho ele está diminuindo de tamanho. Tá legal? Mais uma linha. Acompanhe lá, por favor. Nosso resultante final é igual a raiz quadrada de 28 já pré-existia na linha de cima. E aqui nós vamos extrair raiz quadrada de 9. Nós sabemos da linha de cima que raiz quadrada de 9 é igual a 3. 3 que multiplica o 8 que está fora do radical é igual a 24. Então, na linha de baixo, nós já registramos o valor de 24 unidades. Ok? Claro que uma quantidade somada a outra. Terminando, a nossa resistência, nosso resultante é igual a raiz quadrada de. Somando 24 com 48, veja, de novo aquela observação. Se você sabe fazer de cabeça, ótimo, vai lá e registra o valor 52. Se eu não sei fazer de cabeça, faz um papelzinho ao lado, não há vergonha nenhuma isso, nós estamos numa fase de treinos. Na verdade, o mais interessante é lembrar que isso nunca é uma corrida para ver quem termina mais rápido, mas sim para quem faz de forma correta. Então, e só uma pergunta bem simples, e se ficasse esse resultado dentro da raiz? Está de bom tamanho? Se está bom, se não está ruim? Na verdade, como a nossa ênfase aqui é você exercitar a técnica para somar os vetores, eu não vou me preocupar, na verdade, se você sabe ou não extrair a raiz quadrada de 52. Mas é bom lembrar você que é uma competência que você tem que desenvolver, porque ela certamente vai ser cobrada ou no seu vestibular, ou se você é aluno do ensino médio, no PASS, ok? Então, por isso, resultante nossa, no final das histórias, ela é aproximadamente 7,2 unidades de velocidade, ok? Resultado para nós final, bem bacana. Espero ter sido útil a você, desejo a você bons estudos e a gente se vê muito em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.